E aí, surfers, belezinha? Quem nunca levou uma vaca chata que é aquela de embicar e cair de cara no mar? Pois é, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Eu sou Maíra Miyazawa, especialista em marketing surfista, e aqui nesse canal a gente fala de surf, muito surf, dicas, resenhas sobre viagens e muito mais. Olha, se tem uma vaca que eu odeio tomar, é essa, que realmente é a mais chata. Inclusive, dependendo do mar, ela pode até ser perigosa, porque você cai de cara na água, né? Mas enfim, vamos falar aqui de algumas dicas para você evitar isso. Vim aqui humildemente falar o que eu sei pra gente não correr mais esse risco e não ter mais esse tipo de problema. Que se for vacar, que seja ali na parede da onda. A primeira coisa a se fazer é entender se você está com a prancha certa. Por quê? Se você tem uma prancha que está com a flutuação menor do que você precisa, isso vai fazer com que você gaste mais a sua remada. Provavelmente você vai entrar atrasado na onda e a onda vai, a grande chance dela te empurrar aí de forma que você embique, né, de cara na água, principalmente se for uma onda cavada. Se certificando disso, vamos para os próximos itens. Então a regra número 1 é nunca olhar para baixo. E eu tô dando risada já porque eu tô falando alto, né? Porque vira e mexe, às vezes eu faço isso. Quando eu dropo a onda mais cavada, eu vejo aquele buraco, eu já olho para baixo e é na certa embicada. Por quê? Porque quando você tá surfando, quem dita a direção é a cabeça. Então se você olhar para baixo, para onde será que você vai? Exatamente para lá que você vai direto. Então o ideal é você sempre surfar, remar com a cabeça levantada, com o ombro também empinado, para que você faça esse equilíbrio na prancha, para a hora que você remar, você não fazer a prancha embicar. E de preferência já olhar para o lado esquerdo ou direito, do lado que você quer ir na onda. Mas isso é mais com o tempo. O mais importante é você olhar para cima e não para baixo. E não é à toa que esse item é um dos primeiros, porque quando a gente está começando, a tendência a gente é da gente olhar para baixo, porque a gente quer saber se a gente está dropando certo, se o pé está no posicionamento certo, se a prancha está no lugar certo, e faz com que a gente continue olhando para baixo. Então, é o primeiro vício a se tirar, é começar a olhar para cima. E o ideal para saber se você está dropando ou não, certo, é você treinar antes na areia ou às vezes até no chão mesmo em casa, nos seus treinos funcionais e de exercício aí de força. Outro ponto para prestar atenção é o timing, tanto da remada quanto do drop, porque se você demora para remar, provavelmente a onda vai passar por você e você não vai ter tempo suficiente para conseguir entrar nela. Ao mesmo tempo que se você começar a remar muito antes, você provavelmente vai para frente dela e se ela for uma onda que já está quase quebrando, vai fazer ou ela quebrar em cima de você ou você ter que fazer um drop muito mais rápido já num ponto mais crítico da onda, que é um drop muito mais difícil e a chance de você embicar é muito grande, principalmente em ondas cavadas. Então o ideal para isso é você achar o ponto certo ali de timing da remada e do drop, né? A gente fala normalmente que quando é o timing certo para você começar a fazer o drop é quando você sente que a rabeta da prancha está dando aquela levantada, que aí é o start para você dar a remada forte e dropar com mais segurança e há tempo suficiente de ficar em pé na prancha. Outro ponto a se observar é o seu posicionamento na prancha, porque se você ficar muito para trás da prancha, e normalmente a gente faz isso com medo exatamente de embicar, você acaba perdendo o posicionamento certo, não vai conseguir remar direito e vai perder a onda. Então, se você ficar muito para trás, não adianta, você vai fazer o bico da prancha levantar e você não vai conseguir entrar nas ondas. E aí acaba se cansando mais e perde aí um desgaste desnecessário na sua remada. Ao mesmo tempo que se você ficar muito para frente, de fato você corre risco de embicar. Então, o certo é você ficar no meio da prancha, né, com esse core aqui grudado na prancha de forma equilibrada e o bico da sua prancha não pode nem estar levantado com relação ao mar e nem afundando. Então você tem que ficar prestando atenção nisso. E a postura do ombro ereto vai te ajudar aí a manter esse equilíbrio. Então falamos de posicionamento no mar, né? Se você ficar muito para trás também não vai adiantar, você não vai conseguir entrar na onda, e se também ficar muito para frente, a chance de pegar a onda quebrando e embicar também é grande. E o posicionamento na prancha, que também se ficar para trás, a remada não vai ser eficiente e também se ficar muito para frente, é chance de embicar. Então, equilíbrio nos dois pontos, tanto no posicionamento do mar quanto no posicionamento da prancha. E outro ponto importante é você estar sempre com a remada em dia, por isso que a constância no mar é tão importante. Porque você estando com a remada em dia, até se você for fazer um drop um pouco mais crítico, você consegue dropar de forma que você não embique.
né? Então, tá com o condicionamento em dia, treinar a sua remada, para que você evite isso nas próximas quedas. Pode ser o seu funcional, treinar em casa, natação, o que for. O ideal sempre é estar no mar constantemente, porque é isso que vai fazer exatamente você treinar os músculos necessários para a remada, mas esses outros exercícios também ajudam. Normalmente o problema de embicar acontece com ondas mais cavadas, mas em ondas gordas também, dependendo da força da onda, de como está a condição, isso também pode acontecer, né? E, enfim, contando com todos esses fatores que a gente já falou também, o seu posicionamento na prancha, o timing, tudo mais. Outro ponto importante para não embicar é remar confiante e não desistir no meio, tá? Preste muita atenção nisso, porque você tá com a remada em dia, ou até nem tanto, mas se você rema confiante, a chance de você pegar o timing certo e dropar na hora certa é muito grande. E outra, remando confiante, você não vai desistir no meio, que é uma das piores coisas que você pode fazer, porque você desiste no meio, mas a onda não. A onda vai continuar e ela vai te jogar para baixo. E aí que Iemanjá cuide de você, porque é isso, não temos um botão de desligar a onda. Então, se você vai descer a onda, que seja melhor dropando. Último ponto, mas não menos importante, é escolher a onda certa. Ok, eu sei que esse é um dos itens mais difíceis e de fato leva um prazo aí de médio a longo para a gente conseguir começar de fato a entender e ler as ondas, se é a esquerda, se é a direita, se é a fechadeira, mas o quanto antes você começar a tentar fazer isso, melhor vai ser para você. Porque uma onda fechadeira, a chance é maior de você embicar, porque ela vai com tudo para baixo, não tem escapatória, né? É claro que quando você tá com a remada em dia, o seu drop em dia, você tem sucesso e você consegue dropar mesmo que ela feche. Mas as fechadeiras costumam ser as mais cruéis nesse aspecto. Lembrando que se você é iniciante, é o ideal que você escolha ondas mais gordas para surfar e deixe as cavadas para quando você estiver aí com a remada e com o surf mais em dia. E aí é legal se desafiar, mas aos poucos, né? Nada de querer encurtar aí barreiras, porque a chance de você se machucar é grande. Mas eu quero saber de você. Você já levou uma embicada dessa, uma vaca dessa chata que é de cara na onda? Eu já levei várias. Já levei várias, inclusive que salou minha cervical, né? Que já não é das melhores, que minha coluninha é de 85 anos. Mas se você já levou, me conta aqui nos comentários que eu quero saber também. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco melhor a dinâmica, essa dinâmica aí do não embicar, né? Do drop mais seguro, uma remada mais segura. Dá um joinha se você curtiu e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, porque toda quarta-feira tem conteúdo novo. Falou? Aloha!